Muito boa tarde. Dando sequência ao 41º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, eu tenho a honra de moderar essa mesa, composta pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, pelo professor Osmar Paixão e pelo professor desembargador Alexandre Câmara. O tema da mesa é propriedade intelectual nos tribunais. O ministro Ricardo vai fazer uma visão panorâmica das últimas decisões sobre o tema. O professor Osmar Paixão vai tratar do Instituto da Reclamação, para garantir os precedentes, os padrões decisórios de observância obrigatória, principalmente na área da propriedade industrial. E o professor desembargador Alexandre Câmara vai tratar especificamente de um tema que vem sendo muito debatido ultimamente no nosso mundo da PI, por força daquela decisão do Supremo na ADI, que é a modulação dos efeitos. O que é a modulação, como se aplica, quem pode fazer e as repercussões práticas do Instituto. Então, sem maiores delongas, eu queria apresentar o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que é membro do Superior Tribunal de Justiça, procurador do Estado de São Paulo, foi procurador da Fazenda Nacional, foi procurador do Estado de São Paulo, conselheiro do CAD também, graduado em Direito pela USP, mestre em Direito pela Harvard School e doutor em Direito pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Ministro Ricardo, é uma honra tê-lo aqui, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu quero, antes de tudo, agradecer o convite da BPI, uma oportunidade rara de debater um assunto tão importante para o país entre especialistas, cumprimentar os meus colegas de mesa, o desembargador Alexandre Freitas Câmara, o professor Osmar Paixão, cumprimento você, Marcelo, também, e a todos os que estiverem aqui nos assistindo. O tema da propriedade intelectual ocupa bastante as duas turmas de direito privado do STJ, e com razão, claro, assim como ocupa também o Supremo, né? Os tribunais superiores têm cada vez mais se ocupado desse tema, que é tão importante para o desenvolvimento sustentável do país e para que o Brasil deixe de ser um mero exportador de commodities e passe a ser uma sociedade de conhecimento. Quanto maior patentes nós tivermos geradas aqui, nós seremos tanto mais capazes de gerar um país mais justo, equilibrado e sustentável, né? Não é à toa que a gente tem visto decisões recentes de grande envergadura e alcance, a começar por essa decisão a que você se referia agora, Marcelo, no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Toffoli, decidiu, em caráter liminar ainda, na ADI 5529, sobre as patentes mailbox, né? Decidiu liminarmente pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, que permite aquela extensão de 10 anos para a patente de invenção e 7 anos para a patente de modelo, a contar da data da concessão da patente e não meramente do depósito. E realmente essa decisão ela teve uma peculiaridade interessante do ponto de vista processual, que será muito mais bem explorado pelo professor Alexandre, que é a questão da modulação, né? O ministro Toffoli fez questão de deixar muito claro numa metadecisão, se podemos dizer assim, numa decisão secundária, sobre os efeitos da modulação nas liminares, né? Ele deixou claríssimo que ali não se podia decidir de um modo ou outro que não com efeitos ex nunc, que isso decorre da lei e que, portanto, aquela decisão teria apenas eficácia prospectiva, ainda que a proposta dele fosse de extirpar do mundo jurídico o dispositivo e, com isso, ter eficácia retroativa, ex tunc. Aliás, sempre que eu ouço falar em ex tunc e ex nunc, eu não posso me lembrar da história sempre contada pelo ministro Barroso, de um notório juiz e professor que tinha um saber notório, invejado por todos, e que sempre, no final de um julgamento, abria uma pequena gaveta com uma chave, tirava um papelzinho, olhava, guardava o papelzinho e fechava de novo,
Pois bem, quando ele morreu, esses sábios foram descobrir a chave, a gaveta, e o papelzinho era assim, ex nunc, para trás, ex nunc, para frente. Ele era sábio, mas tinha alguma deficiência de memória, que era suprida por essa gavetinha. Curiosamente, essa decisão sobre as patentes mailbox, curiosamente ou não, ela também já tinha sido apreciada pelo STJ em 2019. Né? A ministra Nancy Andrighi foi relatora do recurso especial 1.840.910, que foi julgado em novembro de 2019, no qual exatamente se discutia a patente mailbox, né? E a possibilidade ou não de aplicação disso. E diz ela na ementa que, como se tratava de medicamentos, adiar a entrada no domínio público de invenções significaria retardar o acesso ao mercado de genéricos, causando como consequência o prolongamento de preços mais altos, o que contribuiria para a oneração das políticas públicas de saúde e dificultaria o acesso da população a tratamentos imprescindíveis. E, portanto, entendeu que o Tratado Internacional, o TRIPS, né, que permitiu esse tipo de patente, deveria ser interpretado num sistema de paridade hierárquica e que deveria ser aplicada apenas a patente na forma do caput do dispositivo, sem a extensão do parágrafo único, levando em consideração esses elementos que no passado talvez se considerassem extrajurídicos, mas que hoje são levados em consideração quando se julga uma matéria tão sensível como uma propriedade intelectual, né? Análise econômica do direito e o estudo dos efeitos práticos dessas decisões acabam sendo levados em consideração na argumentação quando se trata dessa matéria. Um outro caso interessante julgado há pouco tempo pelo STJ, também em 2019, em outubro de 2019, também sob a relatoria da ministra Nancy, é o incidente de assunção de competência que diz respeito aos produtores de soja que usam soja transgênica com aquela tecnologia Roundup Ready, que permite que seja usado um herbicida que apenas mata as ervas daninhas, mas não danifica a planta. Esse sistema Roundup Ready é patenteável, né? Ele é da empresa Monsanto e é amplamente utilizado, porque aumenta muito a produtividade da soja. E a questão era saber se haveria uma dupla proteção da patente e dos cultivares, que têm uma legislação própria, ou se não haveria essa confusão. No caso, em se tratando de um IAC, né, que tem, portanto, a natureza de criar um precedente qualificado, a tese que foi firmada foi no sentido de que, aspas, né, as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do artigo 10 da Lei 9456, aplicáveis somente aos titulares de certificados de proteção de cultivares, não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e ou processo relacionados à transgenia, cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais. Portanto, aqui foi interessante essa distinção que foi traçada pela primeira vez no STJ, sobre a distinção dos campos de incidência da Lei de Propriedade Intelectual e da Lei de Proteção dos Cultivares. E é uma questão tanto mais importante se nós levarmos em consideração que o Brasil hoje tem no centro de sua economia, o centro dinâmico da sua economia, o que tem sustentado o país diante de tantas oscilações, incertezas e desequilíbrios, é o agronegócio, né? E o agronegócio com o uso da tecnologia de ponta propiciada pela transgenia, que aumenta muito a produtividade por hectare,
desde que acoplada aos cultivares adaptados a cada uma das regiões do país onde se planta aquela espécie vegetal. Portanto, essa foi uma decisão, acho que com um impacto muito grande, né, sobre o setor. Uma quarta decisão que eu mencionaria, aqui para mudar um pouco a chave, é uma questão interessante também, que é julgada há muito pouco tempo, em maio desse ano, minha relatoria, o caso do Botafogo, que o time de futebol ocupou a sua camiseta com tantas publicidades que foi objeto de um vídeo de humor onde se brincava com isso, né? E o clube, então, se insurgiu contra essa brincadeira e acabou perdendo. E nós mantivemos a decisão do Tribunal do Rio de Janeiro, no sentido de que a crítica humorística realizada sem excessos, com o intuito de trazer a lume fatos a respeito dos times de futebol, não provoca ofensa à imagem ou à reputação. No caso, a produção audiovisual, objeto do litígio, não teve o intuito de vilipendiar a imagem, a reputação ou o símbolo do recorrente, esse time de futebol, mas apenas trazer em tom humorístico crítica e reflexão quanto ao excesso de publicidade contido na totalidade da camisa do time de futebol. Passou a ser inteiramente ocupada pela publicidade. Uma quinta decisão também que vale mencionar, o recurso especial 1583007 do Rio de Janeiro, relatoria do ministro Salomão, aqui também no registro esportivo. Um produto chamado Fogo Olímpico, e saber se aquilo poderia perdurar ou não diante do registro da marca ajuizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro. O voto concluiu no sentido de que deve ser reconhecida a nulidade do registro marcário, tendo em vista a proteção especial em todos os ramos de atividade conferida pelo ordenamento brasileiro aos sinais integrantes da propriedade industrial olímpica, que não podem ser reproduzidos ou imitados por terceiros sem autorização prévia do Comitê Olímpico Brasileiro. Em segundo lugar, o necessário afastamento do aproveitamento parasitário decorrente do denominado marketing de moscada pelo uso conjugado de expressão e símbolos olímpicos cujo magnetismo comercial é inegável. Em terceiro lugar, o cabimento da aplicação da teoria da diluição a fim de proteger o titular contra a perda progressiva da distintividade dos signos olímpicos, cujo acentuado valor simbólico pode vir a ser maculado, ofuscado ou adulterado com a sua utilização em produto de uso cotidiano. Há também, agora voltando um pouco ao tema da propriedade intelectual e dos cultivares, também um acórdão desse ano, de maio, o recurso especial 1.837.219, de minha relatoria, que trata da questão do prazo prescricional para cobrança dos royalties relativos à licença para exploração dos cultivares, e ali se fixou, depois de uma análise de como pode ser calculada a contraprestação pela utilização do cultivar, e há vários métodos, chegou-se à conclusão de que o prazo quinquenal é que deve prevalecer. Há também um outro caso interessante, mais uma vez, na área dos esportes, o recurso especial 1.888.053 do Rio de Janeiro. Aqui a questão era a infração de patente sobre aquela espuma usada nos jogos de futebol para demarcar e limitar distâncias regulamentares nos esportes. Aqui havia uma discussão interessante sobre a competência
para fixar isso, a questão também da possibilidade de a autoridade judiciária brasileira decidir em ação na qual se discute a violação de patente concedida no Brasil, e a conclusão aqui do julgado de relatoria do ministro Sanseverino, em abril deste ano, é de que as patentes, como todo direito de propriedade intelectual, caracterizam-se por serem direitos territoriais, conferidos no exercício da soberania do Estado e que, por conseguinte, encontram seu limite no território nacional. Territorialidade do direito de patentes que está cristalizada no princípio da independência previsto expressamente no artigo 4 bis da Convenção de Paris. Ausência de jurisdição brasileira sobre atos realizados em território estrangeiro que podem configurar, no máximo, violação a outra patente que não aquela concedida pelo Brasil. Esse foi um caso também bem interessante e que gerou alguma polêmica quando se julgou. Há um caso também muito interessante, julgado pela quarta turma, há pouco tempo, relatoria do ministro Búzios, foi no final do ano passado, final do semestre passado, no qual se decidiu sobre a possibilidade de registro de símbolo político partidário como marca, uma coisa que não se imaginava, né, até então, mas que foi decidida com muita propriedade pela quarta turma, de modo bastante interessante. Diz a ementa do acórdão, né, que, pela análise da legislação eleitoral, os símbolos dos partidos podem ser também explorados na condição de marcas, porquanto, por força do disposto no artigo 5º da Resolução 23546 do TSE, as agremiações partidárias podem se valer como forma de receitas decorrentes da utilização econômica de seu símbolo, enquanto marca que os identifique junto aos seus associados e simpatizantes mediante a venda de produtos. É viável a dupla proteção legal, porquanto, ainda que fora do período da esfera eleitoral, o partido político, como forma de autofinanciamento, pode explorar economicamente o seu símbolo mediante o licenciamento de produtos ou serviços dos quais tenha registro marcário. Nos termos da Lei 9.096, somente o partido político que tiver registrado seu estatuto no TSE pode participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e televisão. Destinando-se o sinal distintivo à exploração econômica de bens, como, por exemplo, a venda de vestuário, de flâmulas e de outros variados acessórios, há de ser protegida a marca reconhecida junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Esses 8 julgados que eu selecionei, acho que dão uma visão panorâmica, né, de como os tribunais superiores, e, sobretudo, o STJ, têm se debruçado sobre a matéria. Obviamente, não sou eu a pessoa mais indicada para julgar como essa produção tem se dado, acho que cabe a vocês, doutrinadores, olharem isso com um olhar externo e avaliarem se as decisões são consentâneas com as necessidades do país. Me parece que a análise tem sido cada vez mais aprofundada, né? Como eu dizia, com argumentos que vão além da interpretação literal dos dispositivos da lei, levando em consideração o impacto das decisões, as consequências no mundo real das decisões, e usando também argumentos de análise econômica do direito e do direito comparado. É muito comum nós analisarmos isso. Mencionávamos também que talvez fosse oportuno haver uma triagem maior para a afetação de repetitivos que pacificassem alguns desses temas, e talvez seja verdade. O que talvez impeça, eu estou especulando aqui, eu não sei se é verdade, o que talvez dificulte a afetação de temas de propriedade intelectual como temas repetitivos é a relativa dispersão, né, temática, e também
o fato de haver uma análise fática, intensiva na origem, o que muitas vezes leva a dúvidas quanto ao caráter universalizável de determinadas decisões, né? Na área marcária, talvez isso seja mais sentido. As decisões elas se baseiam, claro, em regras e princípios, mas muitas vezes elas acabam tendo uma dispersão decisória muito grande, ora para um lado, ora para o outro, sem que se possa, de antemão, dizer se elas estão tecnicamente bem embasadas. Na área patentária é um pouco diferente, mas, enfim, as propostas de afetação são bem-vindas. É sempre importante que os advogados e todos aqueles que participam do processo decisório nos tribunais superiores estejam atentos também e façam propostas de afetação para que possamos nos debruçar sobre temas de interesse geral com as ferramentas que o novo Código de Processo Civil nos coloca à disposição, como as audiências públicas, por exemplo, que são muito importantes para definição para análise em profundidade dos temas que são levados a conhecimento dos tribunais superiores. Obrigado a todos pela atenção e já me desculpo e peço licença para me ausentar em razão de outros compromissos, outras agendas, outras audiências. Muito obrigado. Obrigado, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, por essa visão panorâmica. Sem dúvida, Vossa Excelência é uma das mentes brilhantes do STJ. Esse último ano de 2021 já proferiu decisões absolutamente paradigmáticas na nossa área da propriedade industrial. E, realmente, Vossa Excelência tocou num ponto muito importante, que é a necessidade de serem pinçados novos temas, né, afetados novos temas, para que a gente tenha um horizonte menos nebuloso na área da propriedade industrial. E aí eu vou citar só um tema que eu acho que já está bastante maduro para ser afetado, que é a questão da indenização decorrente do uso de marca. Existia uma grande controvérsia se era necessário mostrar o prejuízo, comprovar o prejuízo, ou se o mero uso da marca já configurava por si só o direito à indenização. Que ainda se repete, as decisões majoritariamente são no sentido de que o mero uso já configura o dever indenizar, mas é um exemplo de uma matéria que poderia ser afetada por um julgamento via repetitivo. Mas, ministro, muito obrigado pela sua participação, foi uma honra para a BPI. Isso. O convite já está renovado para os próximos anos e fique absolutamente à vontade para se ausentar, para seus compromissos. Realmente foi muito, muito importante e gratificante ouvi-lo nessa tarde. Muito obrigado. Até logo. Sucesso. Obrigado, ministro. Bom, dando sequência, eu vou apresentar agora o professor Osmar Paixão. O professor Osmar Paixão vai tratar de um tema que é um tema do momento, que é o da reclamação, né? O STJ, o ministro saiu aqui da sala já, mas o STJ ele fez que a gente costuma brincar, né? Fez um lockdown jurídico, fechou as portas da reclamação, e isso tem consequências práticas, né? Por exemplo, imagina um tribunal de justiça aqui do Rio de Janeiro aplica um precedente errado, né? Aplica um padrão decisório errado. Enfim, na decisão de admissibilidade, você faz o quê? Né? Você entra com agravo interno, depois você tinha direito a uma reclamação, o STJ basicamente disse que você não tem mais. E aí, quais são as saídas, quais são as soluções? E aí, o professor Osmar Paixão, ele é pós-doutor em Direito pela UERJ, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Direito do Estado pela UNB, e também professor do programa de mestrado e doutorado do IDP e diretor do IBDP, além de advogado, com atuação fortemente nas cortes superiores. Estimado Osmar, palavra com você. Bom, querido Mazzola, obrigado em primeiro lugar por esse honroso convite. Estendo também esse agradecimento a toda a direção da BPI. É uma honra poder estar aqui no meio de tantos especialistas, poder trazer um pouco de uma visão um pouco processual dentro dessa questão da propriedade intelectual. Saúdo também o professor Alexandre Câmara, que nos honrará depois um grande desfecho tratando de um tema absolutamente impactante e relevante para o assunto, que é a questão relacionada à modulação de efeitos. E a minha intenção, como o professor Mazzola bem colocou,
Hoje, isso foi colocado pelo ministro Cueva, existem várias decisões, mas ainda não existem tantas decisões em repetitivos, ou decisões em IACs, ou seja, decisões que obrigatoriamente vinculam. Mas a tendência, já que todos nós sabemos que a tendência dos tribunais em geral, ela, né, tem passado a ser essa, é de que cada vez mais os tribunais se dediquem a tomarem decisões em tese e depois surgirá o problema, como tem surgido, da aplicação dessas teses. Não é? Então, por exemplo, é uma questão já pacificada sobre propriedade intelectual, o tema 950, né, que fala da competência da justiça estadual, questão de trade dress, é uma questão que corriqueira, se repetiu demais e ela foi pacificada em repetitivo. Agora, em havendo descumprimento, o que fazer, já que, como o professor Mazzola bem colocou, o Superior Tribunal de Justiça, no ano passado, na reclamação 36476, ele virou a sua jurisprudência e ele passou a dizer que não cabe mais imediatamente e nem imediatamente a reclamação para o Tribunal Superior. Então, vejam a situação que nós temos agora e que tende a se repetir cada vez mais. Se eu tenho um Tribunal de Justiça ou um Tribunal Regional Federal, no caso, fixando a tese em IRDR, por exemplo, no incidente de resolução de demanda repetitiva, ou no IAC, eu tenho como depois obrigar pela reclamação ao cumprimento imediato, porque a intenção é o tribunal firma a tese sobre aquele assunto e depois, na aplicação, surgindo um problema, nessa compatibilidade com o padrão decisório, eu faço o quê? Eu entro com uma reclamação. No TRF é assim, no Tribunal de Justiça é assim. Só que no Superior Tribunal de Justiça, quando eu estou em recurso repetitivo, vejam, se o STJ julgar eventualmente um IAC ou um IRDR, o que não é tão corriqueiro quanto resolver a questão em recurso repetitivo, eu vou me deparar com a seguinte situação: o que fazer agora, pois eu não tenho mais a reclamação? O que motivou o STJ, e conversávamos um pouco antes da abertura com o professor Alexandre Câmara, ele lembrava como as reclamações, né, elas se reproduzem, né, como as reclamações elas brotam nos tribunais todos. Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está abalroado de reclamações, como o STJ também está. Então, a reclamação ela é muitas vezes mal utilizada, ela gera esse acúmulo de processos, e aí, obviamente, ação e reação, eu tenho reação por parte dos tribunais, colocando aí alguns freios. Foi o que aconteceu nesse caso, muito embora extremamente importante, para que se imponha a observância à tese dentro desse paradigma, dentro dessa tendência atual de respeito às teses. O STJ entendeu que a função constitucional dele, STJ, é a de apreciar, pacificar e firmar a tese, e não é a de fiscalizar posteriormente, isso ficou expresso, o cumprimento daquela tese firmada no âmbito, seja da sessão ou em tema, o que quer que seja, mas de forma repetitiva, como esse exemplo aqui do tema 950 que eu trouxe. Então, vejam, o tribunal, especificando a sua função, disse que a função é apreciar a tese e ponto final. Só que ter uma medida coercitiva, digamos assim, que impõe o respeito à tese, ela é de extrema importância, a legislação é clara, mas a jurisprudência, no que toca ao STJ, não está admitida. Então, surge a dúvida colocada pelo professor Mazzola, o que fazer? Né? Porque eu tenho uma decisão que produz efeitos para além daquele processo, eu tenho uma espécie de uma súmula sobre um tema de propriedade intelectual, no caso, que produz efeitos para além daquele processo, mas que, se não respeitada, eu fico sem um instrumento imediato, e nem imediato, porque a legislação diz, exauridas as tentativas de resolver nas instâncias ordinárias, pode entrar com a reclamação. Só que agora eu não tenho mais essa reclamação, pelo menos no STJ. Claro que, eventualmente, se eu tiver no Supremo uma situação dessa, eu ainda tenho a reclamação, mas pelo STJ não. E o STJ, ele próprio dá o caminho nessa decisão paradigmática, e ele diz que existem outros meios para se tentar resolver. E apenas esses meios. Eu tenho os recursos, então, se eventualmente eu tenho algum tribunal inferior ao STJ descumprindo aquela decisão, o que o STJ vai fazer? Ele vai reexaminar com um certo delay, digamos assim, porque chegará em recurso, mas eu tenho recurso para o Superior Tribunal de Justiça. E também eu tenho, se houver o trânsito em julgado da decisão contrária àquele padrão decisório, eu tenho a rescisória por expressa disposição de lei, artigo 966, parágrafo 5º.
Então, o STJ disse que o sistema ele funciona mesmo sem a reclamação. Eu, particularmente, acho que a reclamação tem uma importância, pelo menos enquanto nós estamos amadurecendo essa ideia de respeito às teses firmadas pelos tribunais, mas, infelizmente, não cabendo às partes e quem tem a decisão descumprida tem que se contentar com os recursos e, na pior das hipóteses, com a rescisória, ainda que com um certo delay. E um outro problema, Mazzola, que surge no que toca à utilização da reclamação é com relação às ordens de suspensão. Então, por exemplo, eu tenho afetado agora o tema 1065, que é a discussão sobre a fixação de prazo de vigência das patentes, né? Mailbox. Então, há uma ordem em vigor de suspensão nacional, e se porventura essa ordem não for cumprida, no início, né, se admitia até uma reclamação, mas hoje também a jurisprudência na linha do atual CPC está pacificada no sentido de que eu tenho petição, eu tenho agravo de instrumento, eu tenho eventualmente o agravo interno, dependendo de onde está aquele processo, né, mas eu não tenho também a reclamação contra uma ordem de suspensão equivocada. Então, se o magistrado de primeiro grau suspende equivocadamente, eu peticiono e daquela decisão eu tenho um agravo de instrumento, e se eu tenho isso no tribunal de segunda instância, eu tenho não mais a reclamação diretamente, mas eu tenho a possibilidade de agravar internamente da decisão do relator. E um outro ponto, Mazzola, que eu gostaria, que envolve muito essa questão também das decisões, principalmente liminares, não é, relacionadas à matéria de propriedade intelectual. Então, por exemplo, né, questões absolutamente corriqueiras, como alguma tutela deferida, né, sobre a abstenção de um uso de marca, do nome de marca ou da patente, por exemplo, né, e o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, eventualmente, ele defere uma liminar determinando ou suspendendo, proibindo o uso de determinada marca ou até a circulação do produto. Né, o que fazer? Porque nós observamos pela reclamação que o STJ está, num determinado momento, na tentativa de racionalizar mais ainda a utilização do tribunal e purificar o seu papel constitucional, tem limitado reclamações. Aí surge a dúvida. E quando eu tenho liminares, como nessa hipótese que eu trouxe, né, de propriedade intelectual, ou relacionadas especificamente à marca, eu tenho liminares deferidas pelo Tribunal de Justiça, em autos, por exemplo, de agravo monocraticamente, o que fazer? Né? E o STJ ele também, nesse ponto, anda um pouco restritivo. Já há alguns anos isso tem sido reiterado, né, na linha das antigas súmulas do Supremo, 734, 735, né, que só transferem a competência para o Superior Tribunal de Justiça quando o recurso já está admitido ou está aqui já no Superior Tribunal de Justiça, aqui em Brasília. Só que, muitas vezes, né, a situação é muito grave, né, porque nós estamos diante de liminares. Então, liminares deferidas em segundo grau de jurisdição, eu tenho o agravo interno, mas eu não tenho nenhum recurso com uma eficácia, digamos assim, imediata, suspensiva. Né? Então, eu posso entrar com esse agravo de instrumento e posso pensar depois na utilização de um recurso especial da decisão do agravo interno. Né? Só que depois eu também vou ter a decisão no próprio agravo e o recurso especial. O fato é que, de uma forma ou de outra, o STJ ele não tem aberto, muitas vezes, exceções para o cabimento desses pedidos diretamente em Brasília. Antigamente era relativamente comum, até porque eu tinha a sistemática dos recursos retidos, né? Então eu entrava com retido e tentava o efeito suspensivo direto em Brasília. Só que isso não mais funciona. O que existe, Mazzola, e aí eu já me encaminho para o encerramento, ansioso para ouvir o professor Alexandre, o que existe é a possibilidade de, tentada eventualmente alguma ordem suspensiva, né? Ou eventualmente ao contrário. Né? Então, se eu tenho uma ordem do Tribunal de Justiça que determina a suspensão da utilização ou da comercialização de um produto ou da utilização de uma marca, né? E eu tenho o recurso interposto, ainda que não admitido, né? O STJ algumas vezes abre exceções e diz que, se eu demonstrar que tentei a obtenção da tutela incidental, do efeito suspensivo incidental ao recurso especial, da tutela de urgência incidental ao recurso especial, no tribunal inferior, e não conseguir apreciação ou não conseguir eliminar, e o STJ teria que abrir excepcionalissimamente, ele abre algumas exceções a essas súmulas antigas, 734 e 735, de que a competência só existe no STJ quando o recurso está aqui. O que muitas vezes é um problema, porque nós sabemos
que o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, quando defere, é muito difícil de conseguir suspender, porque se o próprio tribunal deferiu por entender presente algum requisito né, para o deferimento, é muito difícil ele entender presente aí algum fumus ou alguma fumaça ou alguma plausibilidade para conferir o efeito suspensivo. É uma outra hipótese onde a jurisdição do STJ ela se fecha um pouquinho. Então, o que eu queria que ficasse em síntese, nós sabemos que na matéria de propriedade intelectual existem muitas ordens, né, suspensivas, que o STJ ele tem agido, por regra, com um certo delay, né, quando o recurso chega, mas numa hipótese de absoluta exceção e absoluta gravidade, o STJ, desde que demonstrada a tentativa de obtenção no Tribunal Inferior, ele abre excepcionalissimamente as portas para uma ordem incidental ao recurso especial desde logo. E com relação à reclamação, o que eu queria que ficasse aqui para reflexão de todos é que o STJ acabou com a possibilidade direta de reclamação quando eu estou diante de hipótese de recurso repetitivo. Se o STJ, como o professor Mazzola colocou e como o ministro Cueva também ventilou, já que são muitas as matérias que podem ser pacificadas dentro desse microsistema repetitivo. Se o STJ aprecia em RDR, uma ação originária ou um recurso ordinário, ou se ele pacifica em IAC, que é uma tendência, eu acho, né? A utilização dos IACs para criarem precedentes e aí controlarem a aplicação, aí eu tenho a reclamação, direto. Agora, eu não tenho mais nem imediatamente depois de exauridos os recursos no caso de repetitivo. E aí eu tenho que me utilizar do quê? Dos recursos. E na pior das hipóteses, eu não resolver os recursos, infelizmente, numa ação rescisória. Então, com essas breves considerações, Mazzola, eu agradeço mais uma vez esse honroso convite e devolvo a palavra, ficando aqui à disposição de todos. Muito obrigado. Excelente, Osmar. Muito claro, didático. E você falando aqui, eu queria só fazer 2 comentários antes de passar a palavra para o desembargador Alexandre Câmara, que essa decisão do STJ que fechou as portas para a reclamação em caso de repetitivo, né, é absolutamente contra a lei. Né? O CPC é expresso, está lá 988, parágrafo 4º, se me falha a memória, ou 5º, dizendo que cabe a reclamação nessa hipótese após esgotadas as instâncias ordinárias. Então, a sensação que eu tenho é que assim, a gente tem um CPC aprovado e tem o CPC anotado pelo STJ. Né? A gente viu isso na época do agravo, da taxatividade mitigada, o STJ dando interpretação que, na verdade, é contra a lei. Era melhor que mudasse a lei. Fazer um puxadinho, às vezes, para poder contornar uma situação dessa maneira. Né? Exatamente, mas olha, nesse ponto, inclusive, você me permite, o parágrafo 5º que você referiu, qual foi o raciocínio, a justificativa que o STJ deu nessa decisão, na reclamação 436.476? O que ele entendeu? Ele falou o seguinte, olha, como não há previsão no caput do 988, lá que tem as alíneas, né? Quer dizer, a partir do caput tem as alíneas, cabe reclamação contra 1, 2, 3, 4, tá? E só apenas quando fala que é inadmissível a reclamação em repetitivo, quando não é exaurida, ele falou está fora das hipóteses de cabimento, porque ele está nas hipóteses de inadmissibilidade. Só que, como você bem notou, na verdade, é inadmissível desde que não exauridos os recursos. Exauridos os recursos, cabe reclamação. Então, concordo com você, é uma decisão que foi mais, digamos assim, de ajuste por conta realmente do volume de reclamações. Não é? O ministro Ribeiro Dantas ele costuma dizer que a reclamação é camaleônica, né? Porque em determinado momento ela vai servindo para tudo. Não é? Em alguns casos já se admitiu no Supremo para rever precedente em controle concentrado, quer dizer, ela vai sendo utilizada. Como ela serve para tudo e para nada ao mesmo tempo, muitas vezes a utilização em excesso gera essas reações. E pelo sorrisinho que o desembargador Alexandre deu, eu vi que ele está acompanhando aí o relator nesse ponto. Mas, Osmar, a outra questão que eu queria abordar da tua fala é sobre essas súmulas, enunciados de súmula 734 e 735, que limitam, né, o conhecimento de recurso especial, extraordinário, quando envolver tutela. E na nossa área, você sabe bem, talvez 90% das ações, principalmente na justiça estadual, tem pedido de tutela provisória. Isso vai escalonando, chega para o tribunal e, às vezes, são decisões que param a empresa, têm reflexos impactantes no mercado. E se a gente faz uma pesquisa no STJ, a gente vê que o filtro é bem pequeno, porque 90% eles aplicam essas súmulas, 734, 735, quando não aplicam a súmula 7. Né? Em
uns poucos casos que parecem que são pinçados a dedo, eles dizem que, nesse caso, excepcionalmente, entende-se que há uma violação ao próprio artigo do CPC, o artigo 300 ou 297, que dispõe sobre a concessão da tutela. Então, eles arrumam uma maneira de dizer que cabe o RESP, porque a violação não é basicamente em rever a tutela, mas sim uma violação ao dispositivo do código em que tem, mas que acaba se misturando na prática, né? Não vejo muita facilidade em separar os temas. Mas, enfim, com essas considerações, eu vou passar a palavra agora ao desembargador Alexandre Câmara, que é meu professor de processo civil. Ele é doutor em Direito Processual pela PUC de Minas, professor adjunto de Direito Processual Civil da Escola de Direito da FGV, professor da Escola de Direito Processual Civil da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, a EMERJ, e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Desembargador Câmara, você tem a palavra pelo tempo regimental. Obrigado, Mazola. Quero cumprimentar meu amigo Osmar, uma alegria revê-lo. Pena que, por causa da pandemia, a gente tenha que se ver assim à distância. É uma alegria participar desse evento tão importante e, especialmente, desse painel, né, que contou com a abertura do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que é um dos grandes nomes da magistratura nacional, e que tem aqui agora 3 pessoas ligadas a uma instituição que a gente precisa defender e preservar sempre, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu fiz a minha graduação, Mazola o doutorado e Osmar o pós-doutorado, nós 3, então, ligados, de alguma maneira, à UERJ, uma instituição que está correndo perigo e precisa ser publicamente defendida nesse momento tão difícil. Para mim uma alegria participar desse painel e ainda mais pelo fato de ele ser coordenado pelo meu amigo Mazola, é meu amigo de longa data e eu tive a honra de integrar a banca do seu doutoramento com uma das teses mais brilhantes que eu já tive a oportunidade de ler e de arguir, e não só a tese era brilhante, mas a defesa da tese foi absolutamente brilhante. E aí eu falei da UERJ, apareceu o professor Marcelo Leonardo Tavares, que é professor da nossa universidade, meu velho e querido amigo, a quem quero também saudar. Me pediu o Mazola que falasse um pouco sobre a questão da modulação, como, aliás, tinha sido anunciado no início desse painel. E falar sobre modulação é falar sobre um dos aspectos desse sistema que se veio construindo no Brasil ao longo dos anos para a fixação de alguns padrões que devem ser levados em conta no momento de se julgarem certos tipos de causa. E aí, entre esses padrões, nós temos os enunciados de súmula, tanto já se falou deles na exposição do professor Osmar, e o Mazola fez aí algumas considerações também, e além dos enunciados de súmula, algumas decisões que a gente vem chamando de precedentes qualificados, ou precedentes obrigatórios, ou precedentes vinculantes, vários nomes para um mesmo fenômeno. Todo ordenamento jurídico que tenta construir um sistema que gere algum tipo de padronização decisória, podem ser os precedentes do sistema anglo-saxônico, podem ser as máximas do direito italiano, podem ser as súmulas brasileiras ou estes acórdãos que nós agora chamamos de precedentes, mas todo sistema jurídico que tenta criar algum mecanismo de padronização de julgamentos faz isso buscando preservar a segurança jurídica. Porque, afinal de contas, não haverá segurança jurídica onde nós não tivermos alguma padronização decisória. Se nós aceitarmos a ideia
de que cada juiz pode julgar do jeito que achar adequado, que cada tribunal pode decidir de acordo com uma interpretação própria da lei, e ignorando solenemente o modo como outros juízes e tribunais decidem, nós não vamos ter segurança nenhuma. Simplesmente porque não haverá, para a sociedade, qualquer chance de previsibilidade do que ocorre no judiciário. Então, imaginemos uma empresa estrangeira que pretenda registrar uma marca no Brasil ou qualquer coisa parecida com isso, consulta um advogado sobre a possibilidade de ter aquela marca registrada, o advogado diz, olha, isso administrativamente vai ter problemas, isso talvez tenha que ser judicializado. E aí se pergunta ao advogado brasileiro, e tá bom, mas e no judiciário, como é que isso vai ser resolvido? Porque, afinal de contas, é o que vai decidir, é o que vai definir. E o advogado diz, olha, eu não faço a menor ideia, depende de quem vai ser o juiz que vai julgar. Se cair na primeira vara, vocês vão conseguir o registro, na segunda não vão, na terceira o juiz manda registrar liminarmente, na quarta ele nega e ainda condena a empresa por litigância de má-fé, e aí, se tiver recurso, a primeira turma julga de um jeito, na segunda turma julga de outro, no STJ ninguém se entende. Essa empresa vai desistir de investir no Brasil. Ela não tem nenhuma previsibilidade e, portanto, ela não vai ter nenhuma condição de atuar num país inseguro juridicamente. Por conta disso, nós criamos, então, esse sistema de padronização das decisões. E, nesse sistema, como em qualquer outro sistema análogo, nós temos que nos preocupar com este fenômeno consistente em determinar a partir de que momento esses padrões decisórios vão produzir os seus efeitos. E isso se dá em duas situações. Primeiro, naqueles casos em que já há um entendimento consolidado, de alguma maneira padronizado, e ocorre a superação desse entendimento. Esta superação produzirá efeitos para o futuro, ela, de alguma maneira, poderá retroagir. É preciso determinar, então, por uma questão de segurança jurídica, como é que se dará essa eficácia temporal da superação de um padrão já estabelecido. Mas há um outro caso, que é o caso em que não há ainda um padrão formalmente estabelecido, mas há um entendimento que vem, pelo menos, predominando. E se esse entendimento vem predominando e, de repente, se fixa, através de um precedente qualificado, um entendimento que é contrário ao que vinha predominando, e nós já vimos isso acontecer algumas vezes, é preciso estabelecer o marco inicial da eficácia temporal deste padrão que tenha sido fixado. No Brasil, isso é particularmente importante porque, quando se começou a falar sobre esse tema no Brasil, se tentou, de alguma maneira, trazer para cá uma teorização a respeito dessa matéria que vem do direito anglo-saxônico. E lá, costumeiramente, se entende que os precedentes têm eficácia retroativa, têm eficácia ex tunc, para lembrar aqui do que foi dito pelo ministro Cueva, tem eficácia ex tunc. E a isso se juntou uma ideia que sempre foi muito bem aceita no direito brasileiro, de que as declarações de inconstitucionalidade também deviam ter eficácia ex tunc. Isso por conta de uma construção teórica que vem da obra de Hans Kelsen, lá da Áustria, dos anos 1930. Primeiro, no plano constitucional, se começou a falar em modulação de efeitos. E isso desde a virada dos anos 1990 para os anos 2000. Desde aquele momento se começa a falar de alguma forma de modulação de efeitos. E depois, com o Código de Processo Civil, isso se estendeu, não ficando mais restrito à matéria constitucional e podendo ser usado em qualquer
hipótese, em qualquer situação, essa modulação de efeitos, ou, para usar a expressão do meu amigo Daniel Mitidiero, uma superação para frente, de modo que a superação não retroagisse. Me parece que nós temos que tomar aqui alguns cuidados. O primeiro diz respeito a determinar quem pode fazer esta modulação. E eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que só quem pode modular é o próprio tribunal que fixa o entendimento. Então, se nós estamos falando aqui de um precedente vinculante oriundo do julgamento de recurso especial repetitivo pelo STJ, só quem pode modular é o próprio STJ. Nós estamos falando de uma decisão proferida numa ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, só quem pode modular é o próprio Supremo Tribunal Federal. E assim sucessivamente. Só o próprio tribunal, gerador do padrão decisório, é que pode modular os seus efeitos. Porque se não for assim, nós vamos acabar fazendo com que a eficácia vinculante desses padrões, de fato, não exista. Por quê? Porque se o STJ, por exemplo, fixa um entendimento, uma tese, no julgamento de um recurso repetitivo, e eu, aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, posso modular os efeitos. Se eu pudesse modular os efeitos da decisão do STJ, eu diria que essa decisão com a qual eu não concordo tem seus efeitos modulados para só ser aplicada daqui a 40 anos, de modo que eu, na verdade, não estaria vinculado a ela. Sem contar a tremenda insegurança que resultaria disso, porque eu posso entender que não modula, o juiz do lado entende que modula a partir da data da decisão, o juiz do outro lado entende que modula para aplicar só daqui a um ano, e aí você vai continuar tendo uma absoluta incerteza, uma absoluta insegurança sobre como esse padrão se aplica e a partir de quando ele se aplica. Então, só o próprio tribunal pode modular. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que modulação não é algo que se faça na base necessariamente do tudo ou nada. Não é modula ou não modula. Nós temos, se me permitem usar a expressão talvez pouco ortodoxa, 50 tons de cinza nessa modulação. Não é ou retroage ou se aplica a partir de agora. Nós podemos ter situações diferentes desses dois pontos. Pode-se dizer retroage por 6 meses, retroage para alcançar os processos que já estão em curso, pode ser retroage até a data em que a lei entrou em vigor, pode ser se aplica de hoje em diante, pode ser se aplica a partir do ano que vem, pode ser se aplica a partir de daqui a 3 anos, enfim. Existem, então, várias gradações diferentes dessa modulação. Um terceiro ponto que precisa ser considerado é que incumbe ao tribunal, quando fixa um padrão decisório, dizer expressamente se modula ou não os seus efeitos. Isso tem que ser dito na decisão. O que nós temos visto com muita frequência? O tribunal fixa o padrão através de um recurso repetitivo ou de um incidente de assunção de competência, por exemplo, e não se pronuncia sobre a modulação. Vem algum dos interessados e provoca o tribunal por meio de embargos de declaração. E aí o tribunal, nos embargos de declaração, decide sobre a modulação. A única explicação para que o tribunal possa decidir sobre modulação nos embargos é que ele se omitiu. Não há outra explicação. Não é caso de obscuridade, não é caso de contradição, não é caso de erro material. É omissão. Ora, se ele acolhe os embargos para reconhecer que se omitiu e aí modulou, então ele já deveria ter modulado quando proferiu a decisão. Se o tivesse feito, não haveria omissão e nós não teríamos que cogitar dos embargos de declaração. Então, nós não podemos achar que só haverá modulação se e quando alguém opuser embargo de declaração. Cabe ao tribunal, ao proferir a decisão que fixa o entendimento, dizer se modula ou não modula. Uma quarta consideração que me parece que precisa ser feita é que a modulação é um imperativo de segurança jurídica.
Segurança jurídica é direito fundamental. E direitos fundamentais existem para proteger a sociedade do Estado, e não o contrário. Portanto, a modulação deve ser feita de modo a proteger as pessoas, e não a proteger o Estado. Não consigo, por exemplo, admitir que na declaração de inconstitucionalidade de uma lei tributária, declara-se inconstitucional a lei tributária, se module o efeito dessa decisão para que o Estado não tenha que devolver o dinheiro arrecadado com esse tributo inconstitucional. Isso é, em nome da segurança jurídica, desproteger-se o contribuinte e se proteger o Estado. Direito fundamental não existe para proteger o Estado, existe para proteger a pessoa. Agora, situação inversa. Fixa-se um entendimento segundo o qual certo tributo que não vinha sendo cobrado deve ser cobrado. Aí tem que modular. Aí tem que modular para proteger as pessoas que não pagavam, porque o entendimento era o de que aquele tributo não era devido. E quando eu sei que um tributo não é devido, eu não guardo o dinheiro dizendo, bom, ele não é devido, mas eu vou deixar separado, porque vai que um dia dizem que ele é devido. Aí eu já tenho dinheiro guardado para pagar. Não. É devido? Então, para o futuro, ele será cobrado. Mas não me vá admitir uma retroação para ele ser cobrado 5 anos para trás, com juros e com multa. Isso não faz nenhum sentido. Então, a modulação existe para proteger a sociedade, para proteger as pessoas do Estado, e não o contrário. E a última observação que eu queria fazer acerca da modulação é que, de um modo geral, nós temos visto as pessoas dizerem que a modulação seria algo absolutamente excepcional, que a regra seria não modular, e que em casos excepcionais se modula. E eu devo dizer que eu tenho muita dificuldade de aceitar esse raciocínio. Tenho dificuldade de aceitá-lo porque me parece que nós precisamos estabelecer aqui algumas premissas que nem sempre são postas muito claramente, mas que devem ser. Houve um tempo, e isso durou muito tempo, em que se confundia o texto normativo da Constituição, da lei, com a norma jurídica. Esse tempo passou. Esse tempo está ultrapassado. E hoje nós sabemos que o texto não se confunde com a norma. A norma é o resultado de uma atividade de atribuição de sentido ao texto. A norma é o resultado da interpretação. Só a norma quando há uma interpretação para a aplicação no caso concreto. Ora, se é assim, se a norma não é o texto, mas é o resultado de uma atividade de atribuição de sentido a esse texto, sempre que há uma superação de um entendimento, sempre que se supera um entendimento consolidado, para se pôr no lugar um novo entendimento, agora consolidado, e que supera o anterior, o que se está a fazer é estabelecer uma nova norma. E a regra no direito brasileiro é a irretroatividade da norma. O que significa dizer que, como regra, os novos entendimentos devem produzir efeitos para o futuro, e não retroagir. Portanto, a modulação há de ser a regra, e não a exceção. É claro que há situações em que nós poderemos retroagir. Por exemplo, em matéria penal, a superação de um entendimento por um novo padrão que seja mais benéfico ao réu retroage, porque a norma penal mais benéfica ao réu retroage. O mesmo em matéria tributária. A superação de um entendimento já consolidado por um novo entendimento que seja mais benéfico ao contribuinte tem que retroagir, porque a norma tributária mais benéfica ao contribuinte retroage. Mas se não é assim, e se não é um ambiente normativo como esse, não há de se falar em retroação. Então, por exemplo, o STJ acerta quando fixa a tese lá do tema 988, da taxatividade mitigada do STJ, e diz, olha, mas é de agora em diante. De agora em diante tem taxatividade mitigada. O que passou, passou.
né? Ele acerta ao fazer isso, porque nós tínhamos uma norma sobre cabimento de agravo e passamos a ter outra. Efetivamente, passamos a ter outra. E a norma que define o cabimento do recurso é a norma vigente quando no momento da decisão. Então, o STJ acerta ao modular, porque isso realmente precisava ser modulado, né? Então, me parece que nós precisamos caminhar para a construção de um sistema em que a modulação seja a regra, para que as pessoas possam efetivamente confiar numa jurisprudência que já se consolidou, que não fica engessada, que pode ser superada, mas que, de qualquer maneira, precisa gerar uma expectativa e uma confiança da sociedade que precisa ser protegida. Isto é uma questão de boa-fé. E não há segurança jurídica onde não há proteção da confiança. Portanto, segurança jurídica e boa-fé andam de mãos dadas. Daí a importância, a meu juízo, de se considerar que, quando se fala em modulação, ela deve ser a regra e não a exceção. Essas eram, então, as considerações que eu tinha para ficar aqui também no tempo regulamentar. Eu quero agradecer, Mazola, mais uma vez pelo convite, agradecer à ABPI pelo convite para, mais uma vez, participar desse evento tão importante. Muito obrigado. Sensacional, desembargador Alexandre Câmara. Eu acho que essa ideia de previsibilidade, segurança jurídica, calculabilidade, o jurisdicionado tem que ter. Porque não é razoável que você siga determinado padrão de comportamento e, do dia para a noite, você é surpreendido com uma guinada jurisprudencial que não tem nenhuma regra de transição, não tem um quebra-mola para amortecer essa brusca mudança de entendimento. E, obviamente, eu sei que Vossa Excelência sabe, recentemente a gente teve o julgamento da ADI no Supremo, 5529, e esse tema da modulação foi um tema muito debatido, porque o ministro Toffoli, no voto dele, ele fez um fatiamento da modulação. Em algumas situações, ele aplicou efeitos ex tunc, para outras, ele aplicou efeitos ex nunc, e sem entrar no mérito, né, obviamente, da decisão, mas perceba, era uma lei que estava em vigor desde 96 a mais de 25 anos. Acordou-se, vamos exagerar de forma hiperbólica, acordou-se com algumas patentes que estavam em vigor e não estão mais. Então, você imagina o impacto disso para as empresas. Agora, uma questão que eu queria que Vossa Excelência esclarecesse para a gente é que, durante esse julgamento lá no Supremo, muito se debateu sobre os ministros que votaram contra, ou seja, que votaram pela constitucionalidade do dispositivo. A discussão é se eles poderiam votar na modulação. E você vê, o tema, isso na mais alta corte do país, travou-se esse debate, foi 9-2. Nesse ponto, vencidos os ministros Luiz Fux e ministro Barroso, e a discussão era, não, mas eles votaram pela constitucionalidade, então eles não podem votar da modulação. Então, se Vossa Excelência pudesse dar uma pincelada só nesse ponto, que eu acho que é muito importante também, eu agradeço. Com relação a essa decisão especificamente, me parece que o modo como eles fatiaram a modulação, para usar a sua expressão, Mazola, porque a decisão ela prevê 5 situações diferentes de modulação, eu acho que ela mostra bem aquilo que eu dizia, é que em modulação a gente não está necessariamente vinculado à ideia de que se decide à base do tudo ou nada, ou modula ou não modula, ou retroage ou é daqui para frente. Existe a possibilidade de alguma gradação dessa modulação. O Supremo Tribunal Federal mostrou isso muito bem. Claro, a gente pode discutir se, num grau ou no outro, a solução poderia ter sido diferente, enfim, mas ele mostrou muito bem que é preciso reconhecer que situações distintas merecem tratamentos distintos. Com relação à sua pergunta, eu não tenho nenhuma dúvida de que aqueles que votaram pela constitucionalidade da lei e ficaram vencidos naquele caso, votam na questão da modulação. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. Nós temos aí 2 questões diferentes. E aí eu vou, em mais uma homenagem à nossa UERJ, eu vou recordar aqui as lições do professor Zé Carlos Barbosa Moreira. Nós temos 2 questões aqui. Uma é: o artigo X da Lei Y é inconstitucional, sim ou não? A segunda questão é: declarada a inconstitucionalidade desse artigo,
essa declaração de inconstitucionalidade deve ter seus efeitos modulados, sim ou não? Me parece fora de dúvida que a relação entre essas duas questões se dá de modo que a primeira é preliminar da segunda. Porque nós não examinamos a modulação antes. Primeiro se decide se a lei é ou não é inconstitucional. Porque se ela for constitucional, o problema acabou. Se ela for inconstitucional, surge a necessidade de se enfrentar uma outra questão. Essa lei declarada inconstitucional, essa declaração deve ser modulada ou não nos seus efeitos. E os juízes vencidos na preliminar têm que se pronunciar sobre a questão seguinte. Essa é a técnica do julgamento colegiado. Né? Alguém dirá, mas como é que aquela questão da declaração de inconstitucionalidade é preliminar se ela integra o mérito? Ambas integram o mérito. Ambas as questões. Se a lei é ou não é inconstitucional, se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade devem ou não ser modulados, ambas são questões que dizem respeito ao mérito da ação direta de inconstitucionalidade. O que nós temos ali, portanto, são duas questões de mérito, em que uma é preliminar da outra. O que o professor Barbosa Moreira chamava de preliminar de mérito. E, portanto, vencido alguém na preliminar de mérito, ele deve sim votar na questão seguinte sobre a modulação. Do mesmo modo que aconteceria se, por exemplo, num processo em que se cobra uma indenização, a maioria entendesse que a dívida não está prescrita e alguém ficasse vencido reconhecendo a prescrição, o que é questão de mérito. Este juiz que ficou vencido porque reconhecia a prescrição que a maioria afastou, vota nas demais questões de mérito. Ele não encerra a sua atividade judicante naquele processo, naquela questão. Ele tem que se pronunciar sobre as demais questões também. Maravilha. E um último comentário aqui, até a Excelência falando, eu lembrei de um debate que eu tive recente com um colega do escritório, meu sócio Peter Simpson, e a gente debatia sobre as alterações da LINT, né? Da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que tem lá o artigo 23, que prevê expressamente a questão da modulação. O senhor não acha que há um ônus argumentativo também bastante densificado para quando se vai modular com efeitos ex tunc? Ou seja, não basta fatiar por fatiar, é preciso desenvolver um capítulo específico para dizer por que eu vou aplicar aquele entendimento retroativamente. Aplicar para frente é mais fácil, mas o para trás que é o problema. Eu não tenho dúvida, até porque isso é uma decisão, e toda decisão tem que ser fundamentada. Está lá no 93, inciso 9 da Constituição. Então, nós temos um capítulo da decisão sobre a modulação. E este capítulo precisa ser fundamentado. Então, vai modular, tem que justificar. Não vai modular, tem que justificar também. Então, seja qual for a decisão, ela tem que ser fundamentada. Isso é uma exigência constitucional. Não é modular por modular, não é uma questão de mera conveniência. Vou modular porque me deu vontade, vou modular porque acho que vai ficar melhor assim. Não é desse modo que se deve decidir. Então, é preciso que haja uma justificativa específica para a decisão. Agora, claro, o ônus argumentativo é maior quando se retroage ou quando a decisão de modulação não é na base do tudo ou nada. Né? Quando se diz, olha, aqui eu estou modulando para pegar os processos já em curso. Por quê? Tem que dizer. Né? Ou para pegar aqueles processos em que ainda não houve trânsito em julgado. Por quê? Isso tem que ser justificado. Certo. A gente ainda tem aí alguns minutinhos, eu vou abrir agora para a plateia aqui, tanto no chat quanto virtual. Quem quiser fazer alguma pergunta, professor Osmar, professor Alexandre Câmara, fique à vontade. Marcelo, boa tarde. Posso boa tarde, começar? Rit. Pode? Muito bem. Bom, parabéns aí para o painel, prazer estar com todos. Cumprimento do professor Osmar Paixão também, que já nos conhecemos há um bom tempo. Indo direto ao ponto, a minha questão é o tema 950 do STJ. E essa colocação do professor Osmar realmente traz um ponto importante. Por quê? Porque nós identificamos que no Tribunal de Justiça, pelo menos de São Paulo, temos as duas câmaras empresariais, e
existe uma divergência entre as câmaras sobre a aplicação do tema 950. Na aplicação prática, né, do tema 950. E, efetivamente, quer dizer, não havendo possibilidade de reclamação, nós teremos que ir atrás ou do recurso especial, mas só trazer isso e aproveitar e fazer uma propaganda aqui, porque na quinta-feira agora nós teremos o Table Topic 17, nós vamos tratar das decisões do STJ também. E nós vamos trazer ali, o desembargador Lazzarini, exatamente essa divergência de interpretação do tema 950, que, inclusive, está sendo aplicado em casos de patentes. Isso quer dizer, utilizam o tema 950 para... Então, e as decisões estão enviando ações para a Justiça Federal, né? Enfim, é um imbróglio que, efetivamente, não existindo possibilidade de reclamação, já são por volta de 18 decisões do Tribunal de São Paulo, sendo que 8 já mandaram para a Justiça Federal os processos, 8 outros entenderam que não se aplicaram e outras extinguiram os processos. Enfim, só para trazer esse... e aproveitar, fazer essa propaganda para quem quiser se aprofundar. Na quinta-feira, às 11 horas, estaremos tratando isso com o desembargador Álvaro Lazzarini também. Maravilha, Rit. Eu acho que, antes de passar a palavra ao Osmar, o professor Alexandre Kerman quer dar uma despedida, porque ele tem, acho que, sessão agora, né, desembargador? Pois é, mas, olha, eu infelizmente tenho um outro compromisso aqui no tribunal, então eu vou precisar me retirar. Quero saudar o doutor Rit, a questão que ele suscitou é realmente muito relevante e mostra, né, uma questão que o Osmar sabe que a gente já teve que debater 1 milhão de vezes, né, se esses temas, essas teses, esses precedentes têm que ser interpretados ou não, né? Essa é uma questão que já gerou muito debate e acho que esse caso mostra bem qual é a resposta certa para essa questão, né, como a gente precisa interpretar esses entendimentos. Mas eu queria, mais uma vez, agradecer muito a atenção com que todos me ouviram e te agradecer, Mazzola, pelo convite e me despedir, mas realmente eu tenho uma reunião aqui agora no Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador. Osmar, quer fazer considerações? Obrigado, Mazzola. Rit, muito bom te rever. Eu acho que essa colocação mostra muito bem, né, o desembargador Alexandre situou, o grande problema que nós temos, e talvez por isso é que não as simples afetações resolvam o problema a longo prazo. Quer dizer, o tema 950 era para ser uma coisa absolutamente simples de aplicação, né? Não deveria dar tanta polêmica. Só que o problema surge nesse momento, não só, vamos dizer assim, descumprimento, mas dúvidas que levam eventualmente ao descumprimento. E aí, até a especificação da tese firmada no tema, caso se tenha reclamação, fica mais fácil, porque esses problemas surgem na aplicação. Então, a reclamação é que servia, inclusive, né, inclusive para que o próprio tribunal pudesse, respondendo àquela reclamação, especificar um pouco e explicar um pouco mais, né? Ou até perceber, eventualmente, uma outra falha naquela redação. Então, a reclamação, até por isso, teria uma importância. Porque senão fica esse problema que você bem citou, isso numa questão que não é difícil, numa questão que é simples, que é uma questão de competência, né? E aí eu venho com as aplicações equivocadas, a gente sabe que os recursos eles levam a matéria com delay, muitas vezes absolutamente prejudicial, né? Então, acho que isso mostra a importância não só do cabimento da reclamação, que o Rit bem colocou, mas eu acho que seria também a preocupação que hoje a gente observa um pouco mais no STJ, que o STJ está muito investindo muito nisso, as comissões, né, para os ministros integrantes de todas as sessões, para justamente aperfeiçoarem a sistemática, mostra que o pulo do gato na fixação de teses ele está menos depois do problema da aplicação, mas no momento da construção, né? No momento da construção, para evitar que isso aconteça. Então, acho que foi muito bem situado e numa matéria que, enfim, já temos quanto tempo aí do tema? Uns 2 anos, pelo menos, né? 3 anos. 3 anos.
e agora problemas 3 anos depois numa questão simples, causando esse número de prejuízo, esse imenso prejuízo, os julgamentos aí da justiça, o que pode no futuro levar a atrasar, porque depois eu posso ter nulidades nos recursos, 3 anos depois, anula, vai para o TJ, enfim, tirando quando ainda tem liminar no meio do caminho. Né? E a gente pode ainda, né, Osmar, ter uma situação paradoxal, que é um precedente para explicar o precedente. Isso. Porque você tem o precedente em tese para pacificar. Isso. Ou seja, para não ter dúvidas. E aí esse precedente, quando é aplicado, ele é aplicado de forma divergente nos órgãos fracionários, no âmbito dos tribunais, e aí fica uma bola dividida. Quem corretamente? E aí talvez, Rit, o pulo do gato, vamos chamar assim, não é fácil, mas é uma via cabível, convencer algum ministro do STJ, possivelmente o relator, o ministro Salomão, se não me falha a memória, uma questão de ordem, mostrar que esse precedente está sendo aplicado de forma discrepante e pedir para que a sessão ou a corte especial, dependendo de quem for o prolator, revisite o tema e explicite algo que não tenha ficado claro, que esteja suscitando essa divergência, como já existem evidências concretas, né, sobre essa discussão. Bom, mais alguém, pessoal? A gente tem mais 5 minutos aí. Fiquem à vontade para perguntar, senão eu tenho várias perguntas. Bom, enquanto ninguém se habilita aqui no microfone ou no chat, a do chat eu estou vendo aqui que foi do próprio Rit que tinha feito. Mas, Osmar, eu estava vendo recentemente, quando você fala da reclamação, que ainda continua, né, cabendo a reclamação para o STJ em casos em que um juiz ou um tribunal aplicou mal uma decisão proferida em RDR ou IAC, né, isso está mantido, isso está assegurado, mas o STJ de forma... Repito, está mantido até que se tem um volume muito grande de IACs e de IRDRs, né? Porque a reclamação, que a gente estava falando no início, né, Mazola, ela era cabível até uns anos atrás, não era nem de decisões vinculantes, para fazer cumprir a jurisprudência majoritária do STJ para impor aos tribunais as turmas recursais. Aí foi. Fechamos. E aí o que eu ia falar, né? Que o STJ, de modo, para não usar um outro adjetivo, mas eu vou usar perspicaz, o que eles fizeram? Mudaram o regimento interno e dizem o seguinte: quando chegar um recurso especial aqui no STJ, decorrente de um julgamento de RDR, imagina um julgamento do TRF2, proferido um acordo em RDR, cabe RESP. Quando esse RESP chega no STJ, ele é imediatamente convolado em repetitivo. Perceba, não é um RESP em RDR, é um RESP em repetitivo. E para quê? Uns vão dizer que é para harmonizar os procedimentos, outros vão dizer que é para blindar a reclamação, porque aí, como não cabe direto de repetitivo, e agora não cabe nem indiretamente, então acaba que o STJ fecha aí mais uma... E nessa linha, Mazola, existe uma questão também sobre esse próprio cabimento aí do próprio recurso, que é a seguinte: numa outra hipótese, né, que a gente ventilou aqui também, se eu tenho uma liminar deferida pelo Tribunal Regional Federal, pelo Tribunal de Justiça, num agravo, né, e tenho realmente um risco, tenho realmente um perigo, eu entro com um agravo interno, eu não tenho RESP direto. Então, eu tenho uma adesão a um agravo interno colegiado. Até eu ter essa adesão colegiada, eu não tenho o que fazer. Aí eu te pergunto, eu posso entrar com o RESP dessa decisão no agravo interno, da decisão que negou ou deu um efeito suspensivo a um agravo? Por que isso? Porque antigamente, no CPC anterior, eu tinha uma expressa vedação. Porque o tribunal dizia, não, eu já vou ter depois o RESP no agravo. E vou ter depois também no futuro o RESP na apelação. Então, se eu tiver o RESP do agravo interno da adesão monocrática e depois o RESP no agravo, né, e tudo com pedido de tutela antecipada ou de efeito suspensivo no STJ, eu tenho um pedido gerando 8 recursos, né, e 8 pedidos. Então, é um outro problema que se vê, porque, muito embora a atual legislação tenha acabado com essa restrição, até porque ela não fala em recurso retido, mas eu continuo tendo esse outro problema, porque também é uma via de chegada ampla de pedidos ao STJ e que, por essa razão, né, sempre que tem um aumento, a gente observa essa reação natural, né, de política judiciária
de reduzir ou delegar para os tribunais de justiça. Sem dúvida, Osmar, me parece, assim, não seria nenhuma surpresa saber que o STJ vai dizer que não, na verdade, esse RESP contra a decisão do agravo interno não é a decisão final. Só do agravo, Então, não há que se falar em cabimento, porque não é a decisão final da Câmara ou da turma, então, de modo que não se pode manejar direto o recurso. Mas, bom, eram essas as considerações, observações. Eu queria parabenizar a BPI na pessoa do nosso presidente, Luiz Edgar Montario Pimenta, parabenizar todos os organizadores, aí eu faço também na pessoa da Érica e do Felipe Fonteles, e dizer que foi muito bom esse painel, muito enriquecedor. Obrigado a todos, obrigado, Osmar. Agradecemos já ao ministro Vilas Boas Cueva e ao professor Alexandre Câmara. A gente fica à disposição nos outros meios, nos outros canais, para qualquer tipo de dúvida ou debate, tá bom? Uma boa tarde a todos e todas. Se cuidem.